Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é para falar sobre o Bauerman. Todo mundo está vendo essa repercussão que está dando a esse fato dele ter sido acusado pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima. E também, segundo o Globo Esporte e também o portal Veja, divulgou alguns prints das conversas do apostador e do Eduardo Bauerman. O que eu tenho para falar desses jogadores envolvidos? O que eu tenho para falar sobre isso? Primeiro, eu vi muita gente falando em questão de processo, rescisão contratual. O Santos toma todo o cuidado jurídico para que não se ferre no fim dessa história. Para quem está preocupado com o clube é uma vítima dessa operação, ok? Então não fiquem preocupados do Santos tomar uma penalidade, o Santos tomar alguma suspensão ou algo do tipo. Porque o Santos nessa história é uma vítima. Apesar dos prints, eu não posso chegar aqui acusando o jogador, condenando o jogador, porque isso é o trabalho da justiça. Mas os prints, na minha opinião, me deixa bem triste e decepcionado. Agora eu vou falar uma história minha de ex-atleta. Muitas vezes, quando eu era moleque, quando eu tinha meus 16 anos, eu lembro que eu saía da escola aqui de São Paulo, a minha mãe me buscava, a minha mãe me levava até Bragança Paulista para jogar no Bragantino, porque era um sonho que eu tinha e minha mãe comprou essa briga comigo. Eu ia comendo, eu ia almoçando dentro do carro. Todo dia eu tinha que acordar às 5 da manhã para ir para a escola. Da escola nem ia para casa, ia direto para Bragança Paulista para chegar a tempo de treinar. Na época o Bragantino nas categorias de base não tinha um alojamento. Então, eu tinha que fazer esse bate e volta. Foi um sofrimento danado. Infelizmente, chegou uma hora que eu tive que parar. Só que aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que eu fui uma das milhões de pessoas que sonhou em ser jogador de futebol. Uma das milhões de pessoas que passou por sofrimento, passou por perrengue para tentar ser jogador de futebol. Eu dou graças a Deus que eu não cheguei a passar aquelas necessidades básicas, tipo frio, fome, dormir na rua, como vários jogadores fizeram. Muitos dos meus companheiros na época, não vou citar os nomes, porque não sei se eles querem que eu cite o nome deles aqui. Eles passaram fome, eles não tinham onde dormir. Eu vi companheiro meu dormindo em arquibancada, não embaixo da arquibancada como alojamento, em cima, no cimentão da arquibancada. Eu vi amigo meu em um jogo contra o rival da Barra Funda, indo pro jogo sem almoçar, cara. Esse meu colega quase desmaiou no jogo, porque apesar de estar com fome, apesar de não ter comido, o cara deu a vida em campo. Então, eu quero chegar no ponto que quantas pessoas não batalham para chegar lá, quantas pessoas não queriam estar lá, quantas pessoas não sofreram para estar lá e hoje não estão. Eu fui uma dessas pessoas que tentou e hoje não está lá. Eu cobro muito aqui duas coisas que me irritam bastante em questão de jogador. É a questão da vontade, porque assim, o cara tá em um lugar onde muitos queriam estar. É o mínimo que ele dê a sua vida em campo. A outra coisa é essa questão das apostas. Agora, não vou falar especificamente do Eduardo Bauerman. Vou falar de todos os jogadores que já teve jogador acusado. Olha, esse tipo de pessoa me entristece, sabe por quê? Porque tá acabando com o esporte, tá acabando com a paixão de pessoas. Porque quantos torcedores não sai cedo da sua casa para ir num jogo? Quantas pessoas não deixam de comprar algo que precisa para ir ver o time do coração jogar, para que um jogador coagindo com uma quadrilha de apostadores acabe com a felicidade dele, acabe com a fuga dele da semana, a fuga do estresse dele, que é ver o time jogar. Aí chega o cara a ter essa oportunidade, joga num clube de Série A, Série B, Série C, ganhando um bom salário, o cara vai lá e faz isso. Além de ser uma pessoa de caráter ruim, é uma pessoa burra, porque a pessoa acaba jogando sua carreira no lixo.
Então, eu repito, quantas pessoas não queriam estar lá? Quantas pessoas não sofreram para estar lá? Eu dei só um exemplo de vida que eu passei quando era moleque. O quanto eu fiquei mal quando eu tive que decidir parar. O quanto, já deixei claro em vídeos aqui ou no Instagram, o quanto o Santos me ajudou em 2016, quando eu tive depressão. O fato de eu ir acompanhar os jogos do Santos. O Santos naquela época jogava bem, animava você ir ver. O Santos era minha fuga no momento. Quantos amigos eu não fiz no estádio por causa do Santos, que me ajudaram a sair da depressão? Para agora, esses jogadores acabarem com o esporte, acabarem com a paixão, acabarem com nossa alegria. Isso para mim é muito sério. Para mim que é apaixonado pelo Santos, para mim que é apaixonado nessa questão do esporte. Isso é ridículo, cara. Então, hoje é um dos vídeos mais difíceis que eu tenho que gravar, porque entra a parte jurídica, onde sempre você parte de uma prerrogativa de inocência. Na parte que eu tenho que comunicar a vocês. Eu não posso chegar aqui julgando e condenando, mas os prints mostra ser muito estranho. As atitudes dentro do campo na partida contra o Botafogo são muito estranhas. Agora, voltando à questão do Borman, o Santos já afastou o jogador, vai ter uma reunião com seus advogados e empresário. Então, eu acho que assim, ele está afastado. Tem gente que vai perguntar de processo na questão de rescisão. Pelo que eu sentei e conversei com amigos meus, conhecidos meus, são advogados. O Santos pode processar o jogador, o Santos pode rescindir com o jogador por justa causa e o jogador tem que pagar do seu próprio bolso essa rescisão. O Santos pode. Só que tem que ter muita cautela para saber o momento de fazer isso. Tem que ver se o jogador vai ser condenado, tem que ver se já pode utilizar os prints vazados nos laudos do Ministério Público do Estado de Goiás para fazer isso. Então o Santos tem toda a cautela para que o Santos não seja prejudicado com toda essa história. Porque o Santos já é uma vítima e já foi prejudicado pelo jogador. Agora, como eu falei, para ele ser processado, ter o contrato rescindido e ter que pagar do próprio bolso, aí vai ter que ser com cautela, apesar de todas as provas que estão sendo colocadas nas mídias sociais dia após dia sobre essa operação penalidade. Tá bom, gente? Então, na questão do Borman, é isso aí que o Santos está fazendo. Em relação aos jogadores envolvidos aí, só uma coisa. Parabéns. Vocês conseguiram ser um dos piores tipos de pessoas que existem no mundo. Além de estar em um esquema, vocês vão tirar a fé e a paixão do torcedor em relação ao esporte. Porque agora todo torcedor vai suspeitar de qualquer coisa estranha que aconteça na partida. Se um companheiro seu, que um dia você chama de companheiro, jogar muito mal, muita gente vai suspeitar que ele também deve estar envolvido em algum esquema. Então, parabéns. Você conseguiu ser um dos piores tipos de pessoas que existem no país. Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima. E sempre Santos.